Irmãos, vamos abrir em Jeremias, capítulo 2. Vamos ler o verso 13. Querido Senhor. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler duas vezes. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm a água. Amém. Vamos orar. Vamos pedir para o Senhor falar conosco. Querido Pai, em nome de Jesus, nos colocamos juntos diante de Ti para esta palavra. Pedimos, Senhor, que fales ao nosso coração. Dá-nos, Senhor, o perfeito entendimento. Dá-nos, Senhor, a clareza capaz de transformar o nosso viver. Dá-nos, querido Espírito Santo, a clareza capaz de nos convencer, de tocar o nosso coração. Senhor, pedimos a Tua presença nesse ministrar da palavra, porque sem Ti nada podemos fazer. Dá-nos a compreensão intelectual, mas acima de tudo, Senhor, pedimos que o Senhor toque o nosso coração para produzir, Senhor, um fim proveitoso em nós. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, o meu encargo tem sido compartilhar com a igreja sobre as duas fontes que nós temos da parte de Deus para o nosso viver. A vida humana, conforme criada por Deus, nos deixa muitas escolhas para fazermos ao longo da vida. E a escolha, ela sempre vai ser com relação a duas fontes. Duas fontes. Ou eu bebo de uma, ou eu bebo de outra. Essas duas fontes, elas vão andando ao longo da Bíblia. Em Gênesis, nós temos a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, como o próprio nome já diz, tem o poder de nos dar vida. E ela está relacionada a Deus e ao seu propósito. Do outro lado, nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. A pessoa ali nesta árvore é a serpente, e ela produz morte. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, todas as escolhas que nós fazemos na vida, irmãos, se baseiam nestas duas árvores. Nós podemos escolher bem ou escolher mal. Com respeito à árvore da vida, essa é a opção que Deus nos deu para cumprirmos o propósito dele. Então, a árvore da vida é a árvore de Deus. É a árvore que vai fazer com que nós vivamos para aquilo, para o que de fato fomos criados. Então, só podemos ter paz, só podemos estar bem se nós comermos da árvore da vida. Mas o Senhor nos deixa uma outra opção. Uma opção que não tem nada a ver com ele. Uma opção que tem a ver com conhecer coisas boas e ruins, daí bem e mal, mas
fora de Deus. E quem está por trás deste conhecimento é a serpente, que é Satanás, o diabo. Então, se nós discernirmos que as nossas escolhas, as grandes, as pequenas, e eu diria até mesmo as insignificantes, se nós considerarmos essas duas fontes, essas duas árvores, então, no temor do Senhor, nós sempre escolheremos pela árvore da vida. E se escolhemos pela árvore da vida, o resultado certo é que teremos vida. Irmãos, essa palavra, vida, ela é muito especial, mas é muitíssimo especial e muito difícil de a definirmos. Mas ela tem a ver com tudo que é relacionado ao propósito de Deus para nós. Ela é gloriosa. Nela há plenitude de paz e de alegria. Nela há coisas que nós nem imaginamos de bom. Nós somos capazes de pensar em coisas boas, né? O que você gostaria se... eu faria isso, faria aquilo, teria isso, teria aquilo. Mas imagine que a tua capacidade de pensar em coisas boas é tão limitada para entender as coisas boas que de fato Deus tem preparado para nós. Em 2 Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Então vai muito além do que podemos pensar. Vida tem a ver com a própria esfera divina, tem a ver com a própria essência divina, e o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança para sermos participantes disso. Bom, mas, apesar de ser tão espetacular, o que nós temos com respeito à vida, o Senhor nos deixa uma outra possibilidade. O Senhor quer nos dar escolha, porque Ele não quer nos programar para este amor. Ele quer nos fazer escolher por este amor. Porque se Deus nos programasse para este amor, para esta vida, nós não teríamos opção de não querer a Deus. E Deus nos dá a opção de não querermos a Ele. Isso é bom ou ruim, hein, irmãos? O que vocês acham? Eu também acho, mas Deus fez assim. Não é? Então, depois de tudo que eu já tenho passado nesses anos de vida e de conhecimento de Deus, eu faria um pedido a Deus. Senhor, vamos parar com esse negócio de escolher? Eu já escolhi o Senhor. Eu não quero ver-me diante de outra opção. Para com a tentação. Para com a tentação. Deus, na sua sabedoria, não quis assim, irmãos. Um dia vai parar a tentação. Na hora que eu e você morrermos, acabaram-se as tentações. No dia que Jesus voltar,
aprisionar Satanás, acabaram-se as tentações. Então, mas hoje não é assim. Hoje nós vivemos nessa luta. Nós somos tentados a coisas que nós sabemos que não podem ser boas. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Não me deixe cair em tentação. Se você orar isso com firmeza, com regularidade, no mínimo uma vez por dia, de preferência pela manhã, quando você sair para o dia, você orar solenemente. Senhor, hoje, tipo conversa de alcoólicos anônimos, só por hoje. Hoje eu não vou beber. Sabe, conversinha de... É bem isso. PHN. É um programinha católico carismático. Por hoje não. Só por hoje, Senhor, não me deixe cair em tentação. Aí eu vou terminar o dia, o Senhor me guardou, e amanhã cedo vai começar tudo de novo. Aí eu tenho que colocar de novo diante do Senhor de maneira sóbria, viva, solene. Não precisa nem ser cumprido, nem ser gritado, mas você tem que colocar firmemente diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, por hoje, não me deixe cair em tentação. E o Espírito Santo vai te guardar. E dessa maneira, nós estaremos, com a ajuda de Deus, caminhando no caminho da árvore da vida. Mas há luta, há muita luta, há trabalho, muito trabalho. Mas o Senhor é por nós. Nós só temos é que aprender a depender do Senhor. E aqui, irmãos, eu queria voltar a algo que eu já tenho dito, que é sobre vida cristã em um padrão moral e vida cristã em um padrão espiritual. O que é um e o que é outro? O que é uma vida cristã em um padrão moral? E o que é vida cristã em um padrão espiritual? Alguém se arrisca a dizer aí? Sim. Sim, isso. É, eu vou melhorar isso daí. A vida cristã moral é, primeiro, eu entender o que é que Deus pede de mim pela palavra. Eu entendi. Eu sei qual que é o padrão da moral divina. Eu sei o que é certo e o que é errado, porque eu aprendo na palavra. Então, eu vou agora, que eu sei e ainda estou aprendendo, me esforçar por fazer o que é certo e me esforçar para não fazer o que é errado. É só isso. Então, requer a vida cristã de padrão moral primeiro, uma questão de conhecimento e, segundo, uma questão de esforço próprio. Isso é bom, já é bom, mas é insuficiente. Então, vou repetir. Primeiro,
uma questão de conhecimento. Conhecer o que é certo e o que é errado, o que é santo e o que é pecado. Então, é primeiramente uma questão de conhecimento. E segundo, é uma questão de esforço próprio. Então, eu vou procurar fazer a coisa certa. Eu vou procurar evitar a coisa errada. A maioria dos cristãos vivem assim. Os bons cristãos, eu estou falando. Os maus cristãos não estão nem aí pelo que é santo e o que é imundo. Estou falando os bons cristãos. Mas, apesar disso, ser bom ainda não é suficiente. Então, uma vida cristã de padrão moral é uma questão de conhecimento e uma questão de esforço. Anotaram aí? Gravaram aí? Então, da próxima vez, quando eu perguntar, vocês vão dizer: vida cristã padrão moral é uma questão de conhecimento e de esforço próprio. Esforço próprio. Anotaram? Guardaram? O que é uma vida cristã de padrão espiritual? Esse é o desejado. Esse é o que vai nos fazer caminhar seguro, firme. A vida cristã de padrão espiritual é aquela em que eu encontro o caminho de me relacionar com Deus. Mais exatamente, com a pessoa do Espírito Santo. Eu ando com Deus. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não é uma afirmativa fortíssima? É uma garantia que Paulo está nos dando. Ande no Espírito. E você não vai atender a carne. Você vai pisar o diabo. Você vai pisar o tentador e vencer a tentação. Você fala com Deus. Você se relaciona com o Espírito Santo. Você anda com o Espírito Santo como os discípulos andavam com Jesus. Aquilo durou pouco tempo. Foi só 3 anos e meio. Eles andavam com Jesus, os discípulos. Por todo lugar eles iam com Jesus. Era uma coisa, por vezes, eu não posso dizer com a frequência toda disso, mas a tendência era eles dormirem com o Senhor, acordarem com o Senhor, andarem com o Senhor, se alimentarem com o Senhor, ouvirem todas as coisas que Jesus falava, verem todas as coisas que Jesus fazia. Eles estavam, a palavra é diuturnamente, diuturno. O que é diuturno? É aquilo que é de manhã à tarde e à noite. De manhã à tarde e à noite. Então, o trabalho não é diuturno. Você trabalha de manhã à tarde, mas à noite você vai para casa. O diuturno, você não vai para casa. Então, aquele era um discipulado diuturno. Eles dormiam com o Senhor. Uma vez alguém quis seguir o Senhor, falou: mestre, te seguirei por onde quer que fores. Ele falou: ó, veja só, hein? Passarinho tem onde dormir. Raposa também, mas eu não tenho. Vai encarar? Ah, eu vou, então vem. Mas fique sabendo como vai ser. Então esse é o diuturno. Todo dia. E eles comiam com o Senhor, mas é bem possível que tinha dia que não tivesse o que comer. Estavam nas andanças, estavam no caminho, e alguém que deveria ter levado o alimento não levou. Então como é que faz? Não come.
Quando chegar mais lá para frente e tal, aí come. Então, eles andavam com o Senhor o tempo todo. Eles eram discípulos. O Senhor ia à frente, eles iam atrás. Havia um dito na época que dizia que um bom discípulo está coberto com a poeira do seu mestre. Porque o chão naquelas regiões é muito seco e muito pó. Então, quando você anda, você pisa, levanta poeira. É assim por lá. As irmãs iam ficar malucas com a limpeza. Que nem a Marta ficou. Tem que limpar a casa, tem que limpar a casa. Então o discípulo, se ele vai atrás do mestre, ele vai comendo a poeira. Sabe aquela coisa de estrada de sítio? Você quer escapar naqueles dias bem secos? Você quer escapar de alguém que vem rápido na tua frente, jogando poeira para todo lado? Né? Então, eles eram assim. Eles andavam com o Senhor o tempo todo. Andar com o Espírito, irmãos, é a mesma coisa. O Espírito Santo está comigo, está com você. Aprenda a falar com Ele. Aprenda, acima de tudo, se sujeitar a Ele. Reserve tempo para estar exclusivamente você e Ele. Sempre que você reservar um tempo para ler a Bíblia e orar, não é apenas algo que você vai fazer, mas é algo que você vai fazer envolvido no Espírito Santo. Vai desenvolvendo essa fé. Ela não é fácil de se entender, ela precisa de haver busca, mas à medida em que você vai aprendendo a conviver com o Espírito Santo, a falar com o Espírito Santo, a se socorrer dele, a pedir orientação com ele, em tudo que fizer, estar com ele, isso vai te colocar numa vida cristã relacional. Você vai se relacionar com Deus, mais exatamente com a pessoa do Espírito Santo, e essa será uma vida cristã espiritual. Então, o que é ser espiritual? É ser conduzido pelo Espírito Santo. E como é essa coisa de ser conduzido pelo Espírito Santo? É uma questão simples de relação. Imagine alguém com quem você trabalha o dia inteiro. Você não se relaciona com as pessoas com quem você trabalha para aquilo que tem que ser feito? É a mesma coisa com o Espírito Santo. Você se relaciona com ele, você fala com ele e você vai desenvolvendo a habilidade de ouvir o Espírito Santo. Ele intercede por nós com sussurros ou suspiros inexprimíveis. O que significa isso? Ele tem uma maneira de falar que não é por palavras de língua alguma, são sensações e sentimentos que a gente vai começando a entender. Aí a gente diz assim, o Espírito Santo falou comigo, mas falou como? Falou como? Meu filho, preste atenção, vou falar contigo agora. Tipo Samuel, né? Samuel, foi acordar o Samuel. Samuel. Então, o Samuel não sabia identificar a voz do Senhor, não é? Ele falou, deve ser quem? Eli. Eli, o Senhor me chamou? Não, não chamei, menino. Volta para a cama. O Senhor vinha de novo. Samuel. Será que era assim? Não sei.
Aí ele ainda não tinha sabido identificar, o Eli me chamou de novo. Pois não, isso no meio da madrugada. Menino, não te chamei. Volta para a cama. Na terceira vez o Senhor vem. Não sei se é um Samuel pronunciado como eu estou falando aqui, ou se foi alguma outra coisa, mas que ecoou no coração dele, e ele estava claro de que alguém estava chamando a ele. Aí ele volta para o Eli pela terceira vez. Aí o Eli, que em outros tempos tinha ouvido a voz do Senhor, falou: ah, é o Senhor falando com você, menino. Quando você ouvir de novo, Samuel, você diz: Senhor, eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Ah, é assim? É assim. Aí na terceira vez, Samuel, eis-me aqui. É vozinha de criança, né? Ele era criança. Eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Aí no dia seguinte o Eli falou: o que Deus falou com você? Não esconde nada. Falou: Eli, tua casa caiu. Davi tinha uma coisa de consultar o Senhor. Davi é um tipo bastante interessante. Ele oscilava muito entre o carnal e o espiritual. Mas ele sabia ser espiritual. Era uma pessoa, no seu comportamento, de altos e baixos. Mas a respeito dele, o Senhor deu testemunho de que ele era alguém segundo o coração de Deus. Aí você fala: mas como é que ele pode ter feito as coisas, os pecados que ele cometeu? É que esse dizer do Senhor a respeito de Davi é no seguinte sentido: um homem segundo o coração de Deus quando Deus fala, ele obedece. Quando ele consulta Deus, ele obedece. Quando alguém vem da parte de Deus falando algo a ele, ele obedece. Mas o problema é que ele não consulta o Senhor o tempo todo. Aí faz bobagem. Aí adultera, mata o marido da adúltera e faz outras bobagens. Mas o fato é que Deus está dizendo, um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não erra, mas é porque quando ele recebe uma ordem clara, explícita, ele faz. Então Deus podia contar com ele. Agora, com relação aos pecados de Davi, ele passou mais da metade da vida correndo atrás dos prejuízos dos pecados dele. Então não é bom pecar, irmãos, não é bom pecar. Tem pessoas que pegam o testemunho de Davi para poder ter álibi para os seus pecados. Não peque, que isso vai dar mal. Sempre dá mal. Deu mal para Davi, deu mal para todo mundo que insistiu no pecado. Não é? Então, mas Davi tinha essa coisa de consultar o Senhor. Ele estava no pecado dele e estava procurando encobrir, até que um dia o profeta chegou e rachou no meio. Opa, descobriram. E foi bom também, porque eu estava desnorteado. Ele não mandou matar o profeta, porque o rei, quando não gostava, matava o profeta. Mas ele não matou o profeta, ele acolheu a exortação. Por vezes ele pegava a tal da estola sacerdotal, tinha as pedras lá do Urim, do Tumim, e ele consultava o Senhor. Não sei como é que funcionava bem aquilo, mas ele fazia perguntas ao Senhor, e o Senhor respondia por meio do Urim e do Tumim. Eram duas pedras, que parece que uma dizia sim, a outra dizia não. Parece, nunca, não se sabe ao certo. Devo ir? Se a pedra que significava não brilhasse ou tremesse, sei lá como que era,
ele tinha resposta. Mas o fato é que a coisa funcionava. E ele ia colocando perguntas. E as pedras iam respondendo pelo Espírito do Senhor. Uma vez ele teve um sonho a respeito de construir a casa do Senhor. Ele foi e consultou o profeta. E o profeta deu uma resposta para ele. Então era alguém que sabia consultar o Senhor. Então essa era uma virtude que o fazia um homem segundo o coração de Deus. Mas nunca podemos ignorar os seus defeitos. Então ele era alguém que desenvolveu com Deus, pelo menos em parte, uma vida de relacionamento. Nós vemos na vida de Moisés alguém que aprendeu, por fim, se relacionar com Deus. Os primeiros 40 anos da vida dele, ele estava lá no Egito, sendo treinado para ser um governante do Egito. E depois, querendo defender Israel, cria-se uma situação que ele tem que fugir. Aí ele vai dos 40 aos 80 também sem ouvir a Deus. Ele vai ser um pastor de ovelhas, num lugar distante, fugindo de Faraó. E lá o Senhor vem e começa uma jornada na terceira parte da vida dele, que vai dos 80 aos 120, o Senhor começa a desenvolver com ele uma vida relacional. E como é que o Senhor começou essa caminhada de relacionamento com Moisés? A sarça começou ali. Primeiro foi uma coisa extraordinária. Ele viu uma sarça lá naquele terreno árido, lá daqueles desertos, uma sarça em chamas, mas ela não se consumia. Ela não se consumia. E esse era o extraordinário. Que diz que tem uma tal de combustão espontânea, lá por conta de secura e calor, que vez ou outra alguma coisa pega fogo, muito seca. Pega fogo espontâneo, só que o pessoal nem se assusta, porque pegou, consumiu. Mas no caso daquela sarça, ela não se consumia. Ele falou, nossa, olha só, rapaz, já faz 10 minutos e a coisa ainda está lá. Aí ele falou, eu vou me aproximar para ver essa maravilha. Na hora que ele se aproxima, Deus fala, Moisés, tira as sandálias do pé, que o chão que você está pisando é terreno santo. E ali começa uma vida de relacionamento. E o Senhor falou, vou te mandar para Israel. Ele falou, eu não. Ah, você sim. É relacionamento. Ele podia até negociar. No fim ele acabava sempre perdendo, né? Tudo que Deus pedia, ele fazia. Até que chegou, ele foi aprendendo, parou de ratear com Deus e foi aprendendo, fazer uma atrás da outra, foi adquirindo fé. Por quê? Porque ele se relacionava com o Senhor. Um exemplo maravilhoso. Nisso a fé crescia nele, ele ouvia o Senhor e ele fazia as grandes obras que o Senhor incumbia a ele. Ele lidava com a teimosia do povo, falando com o Senhor. Tudo partia de um relacionamento com o Senhor. Ele tinha uma tenda, não é? Antes de haver o tabernáculo, ele tinha uma tenda e lá era face a face, boca a boca, como qualquer um fala com seu amigo. Moisés estava lá no meio do arraial, na tenda dele, e essa tenda, que ainda não é o tabernáculo, ficava fora do arraial. Aí ele levantava e saía na porta da tenda dele. E o pessoal falava, Moisés vai para a tenda da comunhão. Está me fugindo o nome exato lá. É, a tenda do encontro. Aí na hora que ele ia, todo mundo sabia que Moisés estava indo para uma coisa muito solene. O que ele ia fazer?
falar com Deus. Aí na hora que ele ia andando, o povo ia saindo das tendas, Moisés está indo, Moisés está indo. Que aquilo era tremendo, porque era uma manifestação viva de Deus, porque a própria presença de Deus, na forma de uma nuvem, parava sobre a tenda. Era Deus chamando Moisés para a comunhão. Aí Moisés ia, e o povo, olha gente, olha lá, olha lá. Aí ele ia, e lá ficava, face a face, falava boca a boca, como quem fala com seu amigo. Então, irmãos, isso é vida relacional. É uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Esse é o padrão cristão ideal. É aquele em que a gente fala com Deus, ouve com Deus, e a gente fala como quem fala com um amigo. É impressionante, você pode discordar, você só não pode insistir se ele disser não. Às vezes a gente discorda. No caso de Moisés mesmo, o povo aprontava, e por 2 vezes o Senhor falou, Moisés, eu vou acabar com esse povo. Não, Senhor, não faz isso, não vai ser bom nem para o povo e nem para ti mesmo. Vão falar mal de você por aí, pelas nações. E o Senhor fala, é verdade, Moisés. Não, você está certo. Ô, meu irmão. É chique isso, hein? Chique no último. Isso, você nunca vai cair. Você sabe, você nunca vai cair se você aprender isso. Você vai se firmando nisso. Você vai se firmando na certeza da presença do Espírito Santo. O diabo olha de longe, arranca as calças e pisa em cima de raiva. Ele se consome de ira. Como é que eu pego um cara desse? Se cada vez que eu vou me aproximar, a presença do Senhor está nele. Então, uma vida cristã de padrão espiritual, essa palavra a gente não tem usado, mas nós vamos passar a usá-la, eu vou usá-la muito, ela é relacional. Então é fácil, a vida cristã espiritual, ela é... E eu me relaciono com quem? Com o Espírito Santo. Então, isso, irmãos, para esse tempo nosso aqui de viver terreno, de viver nesse mundo, nessa carne, no meio de tantas provas, no meio de tantas lutas, no meio de tantas coisas desafiadoras, essa é a maneira de nós desenvolvermos uma vida cristã entusiasmada. Entusiasmada. Às vezes eu não estou bem, mas eu sei beber do Espírito Santo. Eu sei beber, então eu vou me acalmar e vou orar. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, me enche com a tua presença. Me enche com a tua presença. Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque sem Jesus a gente não tem nada, né, irmãos? Por que eu falo em nome de Jesus? Se Jesus não morre na cruz por mim, eu teria o Espírito Santo? Não. E eu tenho acesso ao Espírito Santo por conta do sangue de Jesus. O Pai e o próprio Espírito Santo só me recebem porque eu estou lavado no sangue do Cordeiro. Então, sempre que eu falo em nome de Jesus, as minhas fraquezas, os meus fracassos, os meus pecados, eles são ignorados pelo Espírito Santo. Na hora que eu falo em nome de Jesus,
Isso não é só uma formalidade. Eu estou afirmando ao Espírito Santo que se não fosse o sangue de Jesus, eu não teria a menor condição de clamar a Ele. Então, quando eu digo em nome de Jesus, irmãos, a mensagem em torno dessa expressão é que eu estou em Cristo. Nós temos fraquezas? Temos. Nós temos fracassos, tropeços? Temos. Mas se eu digo em nome de Jesus, eu estou deixando claro a Deus o Pai e a Deus o Espírito Santo que a minha base não sou eu mesmo. A minha base é Jesus, o meu Redentor. Aí o Pai diz, entra. Aí o Espírito Santo vem, me envolve. Então, essa questão relacionada ao nome do Senhor, que isso quer dizer, irmãos, é de um conteúdo tão rico, tão poderoso, que dissipa as minhas fraquezas, os meus pecados. Quando eu digo em nome de Jesus, eu estou dizendo de uma maneira simples que eu sou pecador, que eu reconheço o meu pecado e que confesso os meus pecados. Por vezes, eu nem sei por onde começar uma confissão. A porcaria foi tão grande. Mas simplesmente diga, Pai, em nome de Jesus. Você já disse tudo. E o Espírito Santo, então, vai começar a agir em você, talvez para te esclarecer melhor e te ajudar na tua confissão. Mas simplesmente confie no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso abre as portas. Porque Jesus me preparou um caminho novo e vivo, pelo qual eu posso sempre entrar, se eu caminhar no nome dele. O autor de Hebreus nos anima dizendo, tenha intrepidez, vai, eu sei que você está com a consciência pesada. Eu sei que você está sentindo que você é um mancão, um vacilão. Mas vai, porque você está em nome de Jesus. Intrepidez, não trema, não trepide. Vai para o Santo dos Santos, que é o lugar da habitação de Deus. Vai para o Santo dos Santos, onde está o trono da graça. E ali você vai receber graça e misericórdia. Graça tem a ver com o quê? Não, a palavrinha-chave para graça é favor. Favor. E misericórdia, a palavra-chave para misericórdia é o quê? Perdão. Perdão. Graça é favor. Misericórdia é perdão. Misericórdia é Deus não me tratar conforme meus pecados. Graça é Deus me dar as coisas todas que eu preciso, sem que eu as mereça. Isso é o amor de Deus. Então, Hebreus 4 diz, se achegue com confiança junto ao trono da graça, para ali encontrar graça e misericórdia, sempre que precisar. Graça é favor, às vezes eu não tenho pecado nenhum, só estou precisando de uma solução, então ele tem graça. Às vezes eu estou precisando de um perdão, então ele me dá misericórdia e me acolhe. Graça e misericórdia. Então, quando eu oro ao Espírito Santo, isso é algo que eu pratico. Eu gosto de usar o nome de Jesus, para deixar claro para o Deus Espírito, que eu não estou me achegando ou clamando a Ele
por conta de algum mérito meu. O mérito é todo de Jesus. Então, quando orar ao Espírito Santo, mencione o nome de Jesus. E depois Jesus é o noivo, né, irmãos? É com ele que a gente vai ficar casado pela eternidade. Jesus é muito especial. O Pai é especial. O Espírito Santo é especial. Mas para nós, Jesus é muito especial. Ele é o noivo. Ele é o marido. Estou vendo os casais, um do lado do outro aqui. Um é especial para o outro, mais do que qualquer outra pessoa. Jesus é o marido. Na eternidade. Pela eternidade. E o Espírito Santo hoje está nos preparando para as bodas do Cordeiro. Está nos ataviando, nos conduzindo, nos aperfeiçoando, nos arrumando para ficarmos bem bonitinhas. Isso fere um pouco a minha masculinidade, mas a verdade é essa. O Senhor quer me deixar bem bonitinha. Eu não comparecerei como homem. Comparecerei como noiva. É estranho. Mas é isso. Está nos ataviando como a noiva para nos preparar a um só marido, que é Cristo. E Paulo diz lá em 2 Coríntios 12: mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, ela também engane vocês e corrompa a mente de vocês. E vocês se apartem da simplicidade de Cristo. Olha que versículo, irmãos. Olha o discernimento de Paulo. Então, Paulo estava fazendo um trabalho de cooperador do Espírito Santo. Ele estava servindo a Deus, cooperando com o Espírito Santo pela fé dos coríntios, para que eles fossem guardados na mente, não fossem violados na mente, na fé, na verdade. Precisa de uma proteção, tudo perturba a gente. Agora eu estou alegre, e estou bem, e estou confiante. Mas dá 5 minutos, eu já não posso estar perturbado, desconfiado, descentralizado, perder o foco. Então a nossa mente, ela é muito atacada. E só o Espírito Santo pode nos guardar a mente da serpente. Então, a vida cristã espiritual, ela é essencialmente relacional. Eu conheço o Espírito Santo. Ele é uma pessoa da Trindade, que foi incumbida pelo Pai, pelo Filho, de me preparar, de me guardar, de me cobrir, de me proteger, e também de me usar, de me pôr na linha também. Ele faz tudo o que é necessário para que eu seja aperfeiçoado na fé, seja aperfeiçoado no caráter e seja aperfeiçoado na obra. Tudo isso o Espírito Santo faz por cada um de nós. E eu tenho que aprender e viver intensamente com Ele. Aí um dia, quando o noivo aparecer, ele vai me apresentar ao noivo. Ó, tá aqui, ó. Aí você vai correr para os braços do amado. Coisas misteriosas da economia divina. Mas é exatamente isso que vai acontecer. Então, irmãos, vida cristã num padrão moral. O que é mesmo? O que é mesmo? Eu falei de 2 pontos. Esforço próprio. Diferenciando do esforço
no Espírito Santo, que é outra coisa que está na questão espiritual. Mas nós não podemos apenas sermos cristãos de padrão moral, isso não nos sustenta. Nós temos que aprender a sermos cristãos espirituais. Eu já compartilhei com os irmãos, mas vou dar de exemplo aqui. Recentemente eu me surpreendi tanto com um teólogo e pregador também americano. Eu fui ajudado por alguns livros dele, e ele, com 74 anos de idade, teve que deixar o seu ministério de pastorado por conta de adultério, irmãos. 74 anos. E ele estava há 5 anos envolvido. Ele começou o pecado dele aos 69 anos. Pelo amor de Deus. No princípio eu fiquei muito chocado e falei, puxa, esse pastor... E ele esteve recentemente no Brasil, e por pouco que eu não fui lá em Franca, onde ele foi compartilhar, ele e outros, né? E ele se envolveu com uma menina de 25 anos. O que deu na cabeça desse cara? Apesar de ele ser alguém assim do ponto de vista intelectual, do conhecimento, uma pessoa de muito dom mesmo, tanto que eu fui ajudado, a verdade é que ele acabou por não desenvolver uma vida relacional com o Espírito Santo. Ele não conseguiu viver a vida cristã num padrão espiritual. Então, irmãos, voltando aqui à questão de Jeremias 2, e já vou caminhar para o fim. Então, no verso 13, aqui o Senhor está, por meio de Jeremias, dizendo que o povo o abandonou para andar atrás dos ídolos, e por isso a destruição tinha chegado. Eu vou ler do 9 até o 13. Eu vou ler, os irmãos leem comigo. Eu leio a primeira parte, os irmãos completam. Verso 9. Portanto, ainda pleitearei convosco. Pleitear é insistir, negociar, continuar, não abandonar. Então o Senhor está vindo para fazê-los voltarem pelo arrependimento à comunhão com Deus. Então o Senhor está pleiteando. Verso 10. Passai as terras do mar de Chipre e vede. E vede que jamais sucedeu coisa semelhante. Ele vai dizer o que foi isso. Verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? O Senhor está dizendo, isso nunca aconteceu. As nações não trocam de deuses. Olha que coisa. Deuses que não são deuses. Deuses que muito claramente, não vamos estudar isso agora, o Senhor alertou, são demônios, não são deuses. Não há Deus além do Criador, não são deuses, são demônios. Então as nações adoram demônios, e eles não trocam os seus demônios deuses, falsos deuses.
Todavia, o meu povo trocou a sua glória, que é Yahvé, o Criador, o Todo-Poderoso. Eles trocaram, vocês estão acreditando? O gentio não troca o seu demônio, mas o meu povo troca a sua glória, troca Yahvé, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Eles trocam, eles me jogaram fora. Os gentios não jogam o demônio fora, mas o meu povo me joga fora. Eu não estou falando isso aqui para os irmãos, não, hein? Isso aqui é Israel. Tá bom? Eu tenho um conceito melhor dos irmãos. Verso 12. Espantai-vos disto, ó céus. O Senhor está dizendo para os céus, Ele está falando para os anjos, os seres celestiais, aquele monte de gente que tem lá, né? Seres viventes, anciãos, querubins, serafins, aquele, né? Ô, gente do céu, vocês acreditam no que está acontecendo aqui na terra? Eles me trocaram. Horrorizai-vos, ficai estupefatos, chocados. Então parece que o Senhor está chamando os anjos para ficarem assim. Oh, não acredito! Mas é isso que aconteceu, gente. Israel me trocou. E ele vai dizer, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Ele está falando dele, a glória, o manancial de águas vivas. Eles trocaram o Senhor como o manancial das águas vivas por cisternas rotas, ou por caixas d'água. Então imagina um rio, onde a água corre, pura, límpida, o tempo todo, abundantemente. Água boa, saudável, água vivificante, é o Senhor. Eles trocaram tudo por caixinhas d'água, que são os ídolos dos cananeus. São caixinhas d'água que nem retém a água. Eram alguns recursos que eles tinham lá para captar a água da chuva, por conta de seca, como lá no Nordeste. Eles têm coisas parecidas com essa, para jogar a água da chuva para dentro de uma caixa d'água. Depois tem que ficar jogando cloro lá, porque entra dia, sai dia. É que nem a piscina do Paulo, né? Toda hora tem que tratar. Então, dá dengue, dá tudo, dá de tudo. Vocês me trocaram o manancial das águas vivas, das águas saudáveis, das águas vivificadoras, como aquelas lá do Ezequiel 38, né? Trocar por caixas d'água, cheia de dengue, pernilongo e limbo. Oi? E fede, não. São os ídolos, é assim que o Senhor está se referindo aos ídolos. Mas meu povo fez isso, deixaram a mim e ficaram com os ídolos. Então nós já temos a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós já temos a bênção e a vida, a maldição e a morte. Em Deuteronômio 30, não é isso que ele fala para o povo? Gente, vamos ficar firme na aliança. Na aliança vocês têm bênção e vida. Fora da aliança vocês têm maldição e morte. O Senhor Jesus falou de porta larga e porta estreita.
E assim, ao longo da Bíblia, nós vamos vendo o Senhor sempre apresentando duas possibilidades. E aqui nós estamos vendo o manancial das águas vivas. E qualquer coisa fora de Deus é uma caixa d'água de água podre. Vamos nos apegar firmemente ao Senhor. O Espírito Santo é o nosso manancial de águas vivas. Ele é o rio da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, com águas cristalinas, brilhante como cristal. O Espírito Santo é tal água para nós. Por isso a necessidade de aprendermos a desenvolver uma vida relacional com Ele. Amém? Vamos orar. Eu quero orar, irmãos, uns 5 ou 10 minutos, depois nós vamos partir do pão. Se os irmãos, quem sentir, quiser repetir a oração, eu vou orar no sentido do que eu preguei. Querido Pai, em nome de Jesus, não queremos ser como Israel, que trocou o manancial de águas vivas por cisternas rotas, por caixas d'água de água podre. Querido Senhor, ajuda-nos a nos apegarmos a Ti, cada dia mais firmemente. Queremos nos apegar, Senhor, com mais firmeza a toda palavra ouvida e dela jamais nos desviarmos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Querido Espírito Santo, ajuda-nos a andarmos em Ti. Se andarmos em Ti, nunca tenderemos a carne. Sempre estaremos fortalecidos na força do Teu poder. Por isso, querido Espírito Santo, ensina-nos a ter uma vida de nos relacionarmos contigo. Queremos falar contigo. Queremos ouvir a sua voz. Queremos nos apegar firmemente à sua presença. Querido Espírito Santo, faça tabernáculo sobre nós. Envolva-nos com a tua presença. Esteja sobre nós a todo tempo e ensina-nos a caminharmos contigo, a falarmos contigo, como Moisés, face a face, boca a boca, como quem fala com um amigo, orando em todo tempo no Espírito, orando em todo lugar, orando sem cessar, falando contigo, ó Espírito Santo, falando contigo em nome de Jesus. Firma-nos, Senhor, nessa verdade e nessa prática, para não tropeçarmos em tempo algum
Querido Espírito Santo, queremos a Ti como nossa justiça, como nossa paz, como nossa alegria. Queremos nos alegrar em Ti, sempre, a todo momento. Querido Espírito Santo, ajuda-nos a reagirmos ao tentador com a Tua presença. Ajuda-nos a resistirmos ao diabo com Tua presença, com o Teu encher interior. Ajuda-nos a vencermos o tentador o tempo todo, a cada investida. Ajuda-nos a vencer, querido Senhor. Desperta-nos. Fala conosco o dia todo. Fala conosco de madrugada. De madrugada venha nos acordar, para no silêncio da noite bebermos de Ti, nos enchermos de Ti, Te adorarmos e bebermos de Ti. Dá-nos tal viver. Ajuda-nos, querido Espírito, a reservarmos tempo para nos encontrarmos contigo na palavra e na oração. Faça-nos pessoas espirituais que andam no Espírito, andam na luz, andam no amor, andam na graça de Cristo, pela Tua provisão, pela Tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.